salve concurseiro, estamos de volta, já compartilhando a tela, porque aqui o jogo é duro, moleque. Então, bora resolver questões, sem delongas, sem frufru. A gente quer acertar, né, Ronaldo? Então, bora acertar questões. Questão de número 16 do nosso bloco. No bloco anterior a gente parou na 15, né? Então, vamos lá. No que tange ao processo administrativo, as licitações e contratos administrativos, a Lei de Acesso à Informação, Lei Geral de Processo de Dados, julgue o item seguinte. O processo administrativo pode iniciar-se de ofício, por atos como despacho e portaria, entre outros. Perfeito. Aqui não tem nada demais. O início do processo é o artigo 5º. O artigo 5º fala sobre o início do processo. Então, o início do processo são quem são os interessados no processo, os legitimados no processo, tá bom? Mas o início do processo, canetinha, o início do processo, ele se dá de ofício, ou seja, a própria administração pode iniciar um processo, ou a pedido do interessado. O interessado pode ser tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, conjunto de pessoas jurídicas, e sem problema nenhum. Tá? Um legitimado a ter acesso, além dessas pessoas físicas e jurídicas que podem dar início a um processo administrativo na administração, um legitimado seria uma entidade de classe representativa, sabe? Um sindicato, uma associação, ou até um advogado, obviamente, que teria acesso mediante a sua procuração para poder ter acesso aos autos processuais, se estiver defendendo alguém. Tranquilo. Mas a questão foi bem simples, ó. De ofício ou a pedido do interessado. O processo administrativo pode iniciar-se de ofício, por atos como despacho, portaria, instruções e assim vai, tá bom? Portaria, por exemplo, toda vez que você for nomeado numa comissão de PAD ou um sindicante, vai ser por portaria. Foi nomeado, designado pregoeiro de uma licitação, leiloeiro de uma licitação, será por portaria. Ou um despacho, olha, ordeno, né, por ordem da autoridade superior, despacho, nomeando não, mas determinando que o servidor Ronaldo Paiva faça o levantamento patrimonial da sua seção, sendo o processo, olha, sendo que decidir o processo em 30 dias. Ele tem que levantar, em 30 dias, leva todo o patrimônio daquela seção onde ele trabalha. Isso é um despacho e é uma ordem de um superior, tá bom? Me delegando o levantamento patrimonial da minha seção. Isso aqui é de ofício. De ofício é porque a própria administração vai lá e toma, faz isso aqui. Vamos lembrar pelo critério da formalidade, tá? Os atos da administração, por mais ágeis que devem ser, simples e diretos, eles devem ser formais, né? Formais é por escrito, com os fundamentos necessários, a autoridade competente que está ali determinando, delegando, né? Especificamente, não pode ter delegações genéricas, tem que ser delegação específica, uma tarefa para realizar, sabe? Determino que faça isso, não pode ser genérico, combinado? Mas o item está certo, essa aqui foi bem rasa, tá? No artigo 5º e a gente consegue levar muito bem no dia da prova, tá bom? Questão 17. Acerca da concessão, gente, vamos direto para a assertiva, né? Porque essas fala sobre várias legislações que a gente não está nem vendo aqui. A questão fala especificamente sobre aquilo que a gente precisa. No processo administrativo federal, o ônus da prova é do interessado. Legal, é isso mesmo. Que não pode se valer de provas impertinentes e desnecessárias sob pena de serem recusadas. Perfeito. Às vezes, no processo, a pessoa vai lá assim, pede, sei lá, 5 perícias, sendo que uma era o suficiente. Aí eu nego. Não, é improcedente, não há necessidade para tomada de decisão. Então, quando a gente fala no processo federal, o ônus da prova é do interessado. Ou seja, se eu iniciei o processo, eu tenho que justificar e provar exatamente aquilo que eu preciso. Perfeito, isso aqui está certo, tá? Isso aqui não é um processo penal, vamos lembrar disso, tá? Isso é um procedimento administrativo, tá bom? Administrativo, show? Certa 17, rasa também está no artigo 5º, tá? E a gente consegue para a questão 18. Quando a lei exigir motivação para o ato administrativo, esta deverá ser explícita, clara e congruente, não podendo consistir em declarações de concordância com fundamentos e pareceres. A gente já viu isso, não já viu? E a gente já viu que está errado. Porque pode concordar com pareceres nas decisões aliúde. Então o item está errado. Se eu não me engano, é a terceira questão que fala a mesma coisa. Terceira questão
da mesma banca, óbvio, só Sebrae porque a gente está resolvendo, mas falou da mesma coisa. O item está errado por conta disso aqui, ó. Não podendo. Não podendo consistir em declarações de concordância com fundamentos e pareceres, informações, decisões ou propostas anteriores. Errado, porque pode. Mas deixa eu aproveitar a questão e explicar como é que funciona o princípio da motivação. É chamado de teoria 2 motivos determinantes. De vez em quando essa palavra motivos aparece assim, ó, na sua prova. Fatores ou fatos, fatores determinantes. O fato é o seguinte: toda vez que eu tenho decisões, essa decisão deve ser fundamentada, tá? E essa fundamentação é o que determina a decisão da autoridade competente, concorda? Nossa, que nome difícil, Ronaldo. Pois é. Mas por mais que seja uma decisão discricionária, né? Ou ele vai tomar uma decisão discricionária, ele sempre estará vinculado ao motivo que determinou o ato. Entendeu? Ó, ele sempre estará vinculado ao motivo que determinou o ato. Motivo, quando a gente fala motivo que determinou o ato, gente, é a motivação do ato. Porque motivação é a necessidade de justificar o porquê. Justificar o porquê. Certo? Então ele tem que trazer os argumentos de fato e de direito que levaram ele a tomar uma decisão dentro da administração pública. Por mais que seja, vou repetir, por mais que seja uma decisão discricionária, às vezes, o administrador, a autoridade competente, está sempre vinculada aos motivos, tá, relacionados para ele. Por isso que a motivação, ele fala aqui, ó, deve ser explícita, escrita, clara, direta e congruente, verdadeira. Tá vendo? Tem que ser, porque se ele falar uma coisa ali que não é real, ele vai ter que provar, tá? Ele vincula a decisão do administrador à motivação. E a questão, assim, foi bem fácil, mas eu me vi na obrigatoriedade de explicar aqui um pouco da teoria dos motivos ou dos fatores determinantes na tomada de decisão. Questão 19. A questão 19 fala no processo, foi direto para assertivo, ó. No processo administrativo federal, a edição de atos de caráter normativo é delegável, se a administração pública considerar que o interesse público assim o exige. Vamos lá. Delegação. Vamos ganhar boas questões aqui, ó. Delegação. O que é proibido, Ronaldo? Vamos primeiro aqui, ó. Não pode renúncia de competência. Certo? Mas pode delegar, no todo ou em parte, tá bom? Essa delegação pode acontecer de forma interna e hierárquica ou de forma horizontal, sem hierarquia, entre órgãos equivalentes, sem problema nenhum. Busca a eficiência da máquina pública, então tá tranquilo delegar de forma horizontal. Toda delegação, como regra, ela é atemporal, ela não tem tempo definido, salvo quando a autoridade achar por conveniente ou oportuno definir um prazo para executar uma tarefa, tranquilo? Ou quando a lei assim o exigir, e ele pode parar essa delegação a qualquer tempo. O que é parar? Revogar. Revogação de delegação pode acontecer a qualquer tempo, desde a hierárquica da não hierárquica, sem problema nenhum. Esse é o processo de delegação. Só que a lei traz para gente que tem 3 coisas que eu não posso delegar, tá? Cadê? Tem 3 coisas que são indelegáveis. Indelegável, tá? O que é indelegável? Atos cuja competência seja exclusiva. Atos de caráter normativo e resposta em sede de recurso administrativo. Viu? Tranquilo, né? Isso aqui é legal, para que você veja. O mnemônico funciona, então vamos valorizar o mnemônico, porque você consegue levar esse macetezinho para o resto da sua vida. Tranquilo? Vamos só julgar a questão para você ver.
No processo administrativo federal, a edição de atos de caráter normativo é delegável. Errado. Errado. Fácil. Sabendo a regra. Aí vamos lá. Tem um movimento inverso chamado de avocação. Um movimento inverso chamado de avocação. Só que a avocação já nasce como exceção. Porque a avocação é trazer para si uma competência que foi outrora delegada, tá? Por um órgão superior ou uma autoridade superior. Então só pode acontecer dentro de um contexto hierárquico. Tá vendo? De baixo para cima. Mas, Ronaldo, ele está interrompendo? Não, ele não está interrompendo. Pensa comigo. Eu deleguei. Se eu quiser interromper, eu revogo. Mas nesse caso, em caráter excepcional, pelo princípio da continuidade da máquina pública, às vezes eu não posso interromper. Aí o que eu faço? Eu avoco para mim a competência para dar continuidade naquele procedimento. Por isso que é uma situação excepcional. Ou seja, tem que ter um motivo justificado. Um motivo justificado. E tem que ter caráter hierárquico. Ou seja, aqui obrigatoriamente eu tenho que ter hierarquia. Eu tenho que ter motivação. E ela tem que ser sempre temporária, tá bom? Tem umas regrinhas aqui sobre responsabilidade de resultados, mas não vamos complicar na questão agora não, vamos só deixar isso aqui que é importante. Ronaldo, já sei o que é delegação e o que eu não posso delegar. Só que automaticamente aquilo que eu não posso delegar, eu também não posso avocar. Aquilo que é indelegável também é inavocável. O nome disso é simetria jurídica. Simetria é equilíbrio. Se eu não posso delegar, por que eu posso avocar? Não são movimentos equilibrados, né? Então tem que manter esses movimentos equilibrados, beleza? Só para a gente ganhar bons pontinhos aqui sobre delegação de competência e avocação de competência. Perfeito? Questão 19, ó. Questão 20. A edição de atos de caráter normativo pode ser objeto de delegação. Parou. Atos de caráter normativo podem ser objetos de delegação de competência? Aí ele fala, desde que haja convênio. Não, não pode, é vedado, é errado. É errado, é vedado. Não pode, já falei. Mas se não tem o se, cara, para de bater de frente com a lei. Não tem o se, é vedado, tá bom? É vedado, e ponto final. Só uma curiosidade aqui, deixa eu voltar à questão. Tá vendo esse recurso administrativo? Outras bancas, a Sebrasp não é tão assim não. A FGV, a Sesgran Rio também, ele substitui o nome de recurso administrativo para recurso hierárquico, sabia? Recurso hierárquico. Justamente porque ele tá dentro, o recurso sempre está dentro da hierarquia, né? Tem um recurso indireto, que não tem hierarquia, mas é outra coisa. Vamos lá. Erradaça 20 a gente já viu, e a gente consegue ir para a questão 21. Acerca da responsabilidade direto para assertiva. Direto para assertiva, Ronaldo, sem frufru. A edição de resolução de caráter normativo, atos normativos, não pode ser objeto de delegação. Não pode ser objeto de delegação. O não, tá vendo aí o não grandão aqui, ó? Nem mesmo por órgão colegiado aos respectivos presidentes, quando previsto em lei. Aí já é diferente. Aí já é diferente, porque o que acontece? Não é uma questão de delegação, tá? Não é uma questão de delegação. É um ato coordenado, tá bom? É um ato coordenado. Uma questão boa essa aqui, hein? Edição de resolução de caráter normativo. Uma resolução pode ser objeto de delegação? Não, não pode, tá bom? Nem mesmo por órgão colegiado aos respectivos presidentes, quando previsto em lei. Não é isso. Imagina o seguinte, um órgão X, um órgão Y e um órgão Z. Quando eu tenho 3 ou mais órgãos, eu tenho uma decisão colegiada, que a gente chama de decisão coordenada. Lembra disso? Uma decisão coordenada. Só o que acontece? Cada um terá uma representação dentro de uma comissão. Aí nessa comissão tem um presidente. Para isso funcionar, eles vão ter que delegar parte da competência deles para esse presidente dessa comissão. É assim que a gente faz, para que ele possa então fazer alguma coisa.
Aí o que acontece? Eu não estou delegando para ele em si a capacidade normativa, mas estou delegando para ele uma capacidade de tomar decisões sobre esse contexto colegiado, nessa coordenada que a gente está tendo envolvendo 3 órgãos. E a gente pode botar isso para ele só. Você tem que fazer uma instrução, ó, uma resolução. Pode. Isso não é delegação em si, porque foi feito como se fosse um novo órgão temporário, tá? É um órgão, né, Ronaldo? Comissão não é órgão, mas é como se fosse assim, uma vontade conjunta baseada em uma comissão de pessoas, tá? Que tem uma responsabilidade importante para resolver alguma coisa na administração pública. Então, a edição de resolução de caráter normativa não pode ser objeto de delegação. Aí ele fala assim, ó, mas ó, nem mesmo por órgão colegiado aos respectivos presidentes quando previsto em lei. Se for previsto em lei, e é previsto em lei, já adiantando para você, aí vai poder. Aí está errado o item. Mas tem que ter uma previsão em lei para isso acontecer, tá bom? E está previsto. Essa aqui pode colocar um coração. Foi a questão mais difícil até agora, que é difícil mesmo. Não é muito comum, tá? Não é muito comum. Mas é importante que você veja que foi para a Procuradoria Municipal de Aracaju. Já é um concurso um pouco mais pesado mesmo para o procurador, né? 22. A respeito do ato administrativo e do processo, julgue o item a seguir. É permitida a avocação permanente de competência atribuída a órgão hierarquicamente inferior. A gente não vai errar mais isso. A avocação pode ser de caráter permanente? O que vocês acham? Não, errado. Eu vou voltar para você ver. Eu fiz um esqueminha. A avocação tem que ter hierarquia, motivação e sempre é temporária. Conseguiu lembrar, não conseguiu? Então o item está errado. A avocação permanente não pode mesmo, tá? Questão 23. Será permitida, em qualquer caso, a avocação temporária de competência atribuída a órgão hierarquicamente inferior. Cara, esse em qualquer caso deixou o item cabulosamente errado. Por quê? Porque aquilo que é indelegável também é inavocável. Então não é em qualquer caso. Não pode avocar a cenoura. Não pode. Então o item está errado. Ah, qual o artigo da lei? Não tem. Não tem artigo da lei. É simetria jurídica. É uma regra do direito. Tá bom? Uma regra do direito. Como é que é assim, regra do direito? Então pensa comigo. Se eu crio um órgão por lei, como é que eu descrio o órgão? Por um ato? Não, por lei. Tem que ter a mesma força, não tem que ter a mesma força. Então, se eu criei um ato administrativo, como é que eu descrio? Com outro ato administrativo, no mínimo. Tá vendo? Tem que ter no mínimo a mesma força. Então, se eu não posso delegar por força de lei, automaticamente eu não vou poder avocar pela mesma força. Entendeu? O nome disso é simetria jurídica. Então não será permitida em qualquer caso a avocação. Cenoura não pode. 24. As decisões tomadas por delegação devem mencionar explicitamente essa qualidade. Sim, tem mesmo. Se eu recebi uma tarefa, eu tenho que dizer nela que eu recebi. Né? Por exemplo, decisão tomada por uma comissão de PAD. Aí tu vê, a decisão é assim, né? Em virtude da portaria número tal, que delega a competência da emissão de relatório na fase instrutória do processo administrativo disciplinar, né? Tá vendo que eu estou fazendo referência ao instrumento, né? Que foi feita pela autoridade competente tal, na data tal, tá? Dando competência a um conjunto de pessoas, chamado comissão, para buscar a instrução processual, a autoria e materialidade do caso pertinente ao servidor fulano de tal. Tem que ser. Porque senão, como é que eu vou conseguir explicar que eu tenho aquela competência se ela não veio da lei? Ela não veio da lei, ela veio de uma delegação, que é um ato. Um ato de delegar. Entende isso? Isso aqui é super legal, super interessante a gente conseguir visualizar. Então, as decisões tomadas por delegação devem mencionar explicitamente essa qualidade, que é um ato de delegação, né? Que foi tomei a decisão porque alguém me mandou tomar a decisão. O item está certo na questão 24. Questão 25. Certinha, vamos começar da assertiva. As matérias de competência exclusiva do órgão ou da autoridade, a edição de atos de caráter enunciativo e a decisão de recursos administrativos não podem ser objeto de delegação. Se tu leu rápido, tu errou essa questão, não é? Se tu leu rápido, tu errou essa questão. Olha só. Atos enunciativos?
Atos enunciativos, gente, não é a mesma coisa que atos normativos, não. Na classificação dos atos, a gente vê, existem atos normativos e atos enunciativos. Por exemplo, atos normativos é aqueles que geram novas obrigações. A administração, por força de lei, alguns órgãos, né, não todos, podem emitir atos de caráter normativo. Então ele vai lá e dá uma instrução normativa, por exemplo, uma norma técnica interna. Isso pode ser. Caráter novo, geral, genérico, pode ser. Então, isso é um ato normativo. Agora, um ato enunciativo é um ato declaratório. Ele declara a situação jurídica pré-existente. Então, uma certidão, né? Chega lá no tribunal e pedir uma certidão de nada consta. É um ato declaratório. É um ato enunciativo. Uma placa de trânsito que me indica uma direção. A direção é aquela, sempre foi, ele só está me indicando. É um ato enunciativo declaratório. Então, preste atenção. Mas matérias de competência exclusiva do órgão da autoridade, a edição de atos de caráter enunciativo e a decisão de recursos administrativos não podem ser objeto de delegação. É errado, porque ato enunciativo pode ser delegado. O que não pode? Atos normativos, tá bom? O item está errado. Isso é CESP. Uma palavra, tá bom? Isso é SEBRASP. É uma palavra, deixa o item errado. Tomem cuidado com isso. Questão 26. Com base no disposto da Lei 9.784, julgue o item a seguir no que se refere à possibilidade de delegação de cada uma das competências administrativas descritas. Aí ele fala, edição de ato normativo. Vou botar um não, tá? Porque não pode ser delegado. Beleza? Decisão acerca de recurso administrativo por meio de autoridade de maior hierarquia. Não pode também ser avocado, né? Para cima. Ou delegado, não pode. Então já bota aqui um não também. Deliberação sobre matéria de competência não exclusiva do órgão. Esse pode. Se não é exclusivo, aí pode. A gente chama de competência privativa. A competência privativa é uma competência orgânica, inerente a um determinado órgão ou entidade. Imagina, por exemplo, uma entidade chamada DETRAN, uma autarquia, tá vendo? Uma autarquia chamada DETRAN, uma competência de fiscalização da lei de trânsito da sociedade. Quem pode? Qualquer agente do DETRAN pode. É uma competência privativa, tá vendo? Não é exclusiva, mas é uma competência privativa. Essa pode ser delegada, tá? Aí ele fala, assinale a opção correta. A opção correta deve ser o seguinte, né? Então, aquilo que é delegável, apenas o item 3 está certo, letra B. Porque a 2 não pode ser delegada, a 1 e a 2 não pode, a 1 não pode, e todos os itens não estaria certo, porque a 2 não pode ser delegada. A questão foi incompleta e me pediu o que era para fazer, né? Ele devia colocar aqui, assinale a opção certa correspondente ao que permite ser delegado. Eu não sei o que ele pediu, mas vou marcar a letra B, porque a única que pode ser delegada é a competência não exclusiva, também chamada de competência privativa. Tranquila essa aqui. Pareceu tranquila, né? Vamos lá. 27. Direto para assertiva. Se, somente se, olha a raciocínio lógico, no âmbito da administração pública não houver competência específica para iniciar determinado processo administrativo, ele deve ser iniciado perante a autoridade de menor grau hierárquico para decidir. Perfeito. Por quê? Para garantir um princípio chamado duplo grau de jurisdição. Tá? Então, o que seria o duplo grau de jurisdição? Porque imagina que não tem nenhum regimento que me diz quem vai tomar a minha decisão ali e pronto, não tem. Então, eu tenho que começar sempre pela de menor hierarquia. Imagina se eu começar pela autoridade máxima do órgão ou entidade. Cara, lascou, porque você não vai ter recurso. Não vai ter recurso. Já está na autoridade máxima do órgão ou entidade. No recurso administrativo você não vai ter. Então, no âmbito da administração, não havendo competência específica para iniciar determinado processo, eu vou começar sempre pela de menor grau hierárquico para decidir. Item está certo. Certinho esse aqui. Muito bom. Diga-se de passagem. 28. Segundo a lei que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal, a avocação temporária de competência atribuída a órgão hierarquicamente inferior será permitida, a critério do órgão delegante. Não, peraí, vamos lá. Delegante, delegado, ou delegatário, ou delegado, né?
Delegado. Delegante ou delegatário, também pode aparecer esse nome, delegatário. Tranquilo isso? E o delegado é a pessoa que recepciona aquela competência. Aí ele fala: a avocação temporária de competência atribuída ao órgão hierarquicamente inferior será permitida a critério do órgão delegante. Não é a critério, é quando for justificado. É uma necessidade baseada no princípio da continuidade do serviço público. É isso, é baseado no princípio da continuidade do serviço público. Então a 1 está errada, não é a critério. Aí ele fala, em caráter excepcional, ó, necessidade. Perfeito. Essa 2 está certo. 3, por interesse da autoridade delegante. Não é por interesse, tá? Tem que ter motivação, não é por conveniência ou oportunidade em si. Eu preciso de uma motivação para poder avocar. Então a 3 aqui está errada. 4, por motivos relevantes, devidamente justificados. Tem que ter motivação, tá vendo? Essa tá certa. A 2 e a 4 estão certos para os itens 2 e 4. Então, não pode ser A, não pode ser a B, é a letra C. Não pode ser a D, não pode ser a E. Letra C, de coisa fofa, nessa questãozinha 28. Beleza pura? 29. Tu viu que o ritmo aumenta, né? O ritmo aumenta por quê? Porque tu já resolveu um bocado de questão sobre isso e consegue levar numa boa. Direto para a assertiva. Um órgão administrativo pode delegar parte de sua competência a outro órgão administrativo que não lhe seja subordinado hierarquicamente. Pode, porque a hierarquia pode acontecer dentro, a delegação pode acontecer dentro da hierarquia e fora da hierarquia. Delegação horizontal, tá bom? Imagina, bem simples. Imagina que um órgão da União, imagina, sei lá, a Casa Civil. Casa Civil é um ministério, é um órgão da União. Ele delegue para o Tribunal de Contas ou um parecer de uma análise técnica, financeira e econômica de um gasto público. Aí, mas o Tribunal de Contas falou assim, não, mas eu não sou obrigado a fazer. Realmente não é. Realmente não é. Mas eu estou delegando para ele fazer, não é? Então ele recepciona e executa a tarefa e me devolve. Quando ele me pedir, tem uma parada de simetria também bem legal, uma certa reciprocidade. Se o Tribunal de Contas precisar também de um apoio de suporte técnico da Casa Civil, a Casa Civil tende a responder na mesma medida da resposta, tá bom? É como se fosse uma política de boa vizinhança. Normal, no cotidiano, o direito é assim. Então, o órgão administrativo pode delegar parte de sua competência a outro órgão que não lhe seja subordinado hierarquicamente, certo? Diferente da avocação, né? A avocação só pode ser dentro da hierarquia, beleza? Então, 29 foi de doce. Questão 30. O processo administrativo deve ser iniciado perante a autoridade de menor grau hierárquico para decidir, salvo disposição contrária. Essa aqui foi de graça, né? Você acabou de resolver. Se não tiver, tá? Uma definição clara de quem é a autoridade, eu sempre vou começar pela mais baixa, salvo se tiver uma disposição dizendo para onde eu tenho que direcionar o meu processo ou o meu recurso. Então tá certo. Então tá certo. Ele só escreveu de forma bonita, diferente. Só isso. Só escreveu de forma bonita e diferente. Mas difícil não foi, beleza? Então estamos fechando aqui mais um bloco com mais 15 questões Sebrasp sobre esse conteúdo, mas a gente dá uma pausa para você dar uma respirada e você voltar aqui para a gente poder dar continuidade nos demais blocos, das demais questões. Se eu não me engano, tem 54 questões nesse bloco aqui de 2025 e 2024, só Sebrasp de processo administrativo, tá bom? Então, solta a vinheta, só o tempinho de você respirar, ir ao banheiro e voltar, e a gente continuar, tá bom? Até daqui a pouquinho.